ele é o diretor da Faculdade de Ciências do Ambiente e esqueci qual é, depois você vai confirmar para mim. Ciências da Terra e Ambiente, Fred. Isso. E hoje o professor Gustavo Gedi vai apresentar uma palestra para a gente, uma comunicação intitulada Gestão dos Territórios em Situação de Risco Ambiental. Então, desde já, eu agradeço ao professor Gedi por ter aceito o convite, participar num horário tardio desse encontro GeoAfrica 2020. Agradeço muito e a palavra é sua. Muito obrigado, professor Fred. Não sei se estão a ouvir bem, a internet tem oscilado. Conseguem ouvir? Perfeitamente. Sim, eu vou falar, saúdo a todos neste momento, colegas do Brasil, bem, eu até vou dizer de todo mundo, né, porque há pessoas de quase todo mundo aqui a assistirem esta apresentação. Agradeço muito ao professor Fred por este convite e vou diretamente ao assunto. Vou falar um pouco sobre gestão dos territórios de situação de risco ambiental. Dizer que a minha estrutura da apresentação é muito resumida, vou falar um pouco sobre Moçambique, para os que não conhecem Moçambique, os riscos em Moçambique, também uma pincelada, a relação entre a gestão do território com a gestão do risco e a gestão de territórios e gestão de risco em Moçambique. Dizer que Moçambique é este país que se vê aqui, é um país que está na costa sul-oriental de África e que é a porta de entrada para 6 países do interior. Falo dos países da fronteira mais ocidental, o Malawi, a Zâmbia, o Zimbábue, o Eswatini, e também a África do Sul. É um país também que tem características muito peculiares, tem um relevo em forma de escadaria, portanto, do Ocidente para o Oriente, o relevo vai decrescendo. Isto faz com que o país seja drenado, tenha uma densidade de drenagem muito elevada na parte centro e norte do país, enquanto que a parte sul é escassa em rios. Referir que também o clima é tropical úmido no litoral e, à medida que vai para o interior, vai se modificando para o clima mais seco e também para áreas com clima modificados pela altitude. Dizer que também esta característica do nosso país de estar no limite do Oceano Índico faz com que os rios internacionais do Interland venham todos a drenar para o Oceano Índico, tornando o país com planícies de inundações vastas na costa oriental. De ponto de vista do risco de Moçambique, dizer que Moçambique, hoje em dia, a elevada concentração da população em infraestruturas socioeconômicas em áreas não protegidas, principalmente nas costas e na zona dos vales dos rios, faz com que Moçambique seja sujeito a grandes impactos de ciclones de inundações muito altos. E isso foi visível, por exemplo, no ano de 2019, em que nós tivemos o efeito de 2 ciclones muito fortes numa mesma estação chuvosa, falo do Kennedy e do Idai. Mas também os impactos da seca e da estiagem continuam a incrementar o nível de pobreza, principalmente nas zonas rurais, porque são zonas que dependem de uma agricultura de subsistência. E esses impactos também se manifestam agora na zona do Vale dos Rios, devido à estiagem dos rios, que tem esta ligação com bacias internacionais. Em relação aos sismos, é importante referir que os sismos ainda não são muito conhecidos em Moçambique, por um momento, porque tem uma baixa magnitude e tem baixa frequência, mas também, por outro lado, ocorrem em áreas de baixa densidade populacional de infraestrutura, de tal modo que os danos não são de grande magnitude. As camadas descontroladas continuam a ocorrer e há um risco novo elétrico agora, né, que são das descargas elétricas quando ocorrem as tempestades. É importante referir que eu fiz aqui uma análise em relação à questão de Moçambique e que eu creio que este crescimento da população nos últimos anos está fazendo com que as relações entre o ser humano e a natureza se manifestem, ocasionando vários fenômenos que
requer vários estudos de várias magnitude. Por quê? Por um lado, este crescimento da população nos últimos anos, o censo do último ano mostra que nós somos quase 28 milhões, multiplicamos bastante de 10 anos para cá, faz com que haja intervenções humanas. Essas intervenções humanas interferem, primeiro, nos fluxos energéticos. Fluxo energético de maneira, se nós cortamos a vegetação, já influenciamos no ciclo hidrológico, influenciamos no ciclo dos ventos, influenciamos também no ciclo da própria crescimento dos ecossistemas. Mas esta intervenção também humana não considera a funcionalidade dos sistemas e também não considera a fragilidade dos sistemas. Reparamos nisso a partir do momento em que nós vemos grandes áreas dos mangais a serem ocupadas, vemos também áreas de encostas íngremes a serem ocupadas, que são áreas frágeis. Olhando para as intervenções humanas, leva a uma modificação dos ambientes naturais e sociais. Ambientes naturais e sociais por quê? Porque, por exemplo, o reassentamento em si já leva a uma modificação social do espaço, leva a uma modificação também natural do espaço. Essas modificações são marcadas por desequilíbrios situados, que levam à origem a problemas socioambientais. Estes problemas socioambientais se manifestam por um aumento da frequência e magnitude em todos os fenômenos. Falamos de fenômenos meteorológicos, falamos de fenômenos hidrológicos, falamos de fenômenos também do ciclo de materiais. Falo da material como o resultado da erosão, né, e dos escoamentos, mas também, de ponto de vista social, aumenta a exposição e a vulnerabilidade da população. Então, todos esses aspectos nos levam a refletir que o que está aumentando em Moçambique? Será que o aumento da população está incrementando o aumento dos riscos? Será que o aumento da população está aumentando também a degradação da paisagem? Que respostas se podem dar, então, a estes problemas socioambientais? Eu dou aqui algum exemplo de um estudo que nós fizemos há um tempo atrás, que era da questão do impacto da mineração. Este aqui é o areeiro que está em Maracuene, na curva de acesso do Maracuene, em 2009. O que nós verificamos? Estas áreas aqui são as áreas que eram áreas de cultivo, que circundam o areeiro. Mas, em 2009, nós tínhamos apenas um perímetro de 900 metros e 3,26 hectares. Com a construção da estrada de Maputo, da Segunda de Maputo, né? Em 2014, como podem ver, aumentou o povoamento à volta do areeiro, mas, ao mesmo tempo, também o areeiro aumentou só nesse período de 2009 a 2014, aumentou 7 hectares. Mas é interessante que, já em 2015, nós notamos que o aumento do areeiro, num ano só, houve um aumento de 7 hectares, né? Passou de 7 para 14. Mas também incrementou muito a densidade da ocupação dos espaços com construções de luxo à volta do areeiro. Mas, ao mesmo tempo, esta área é uma área que está a começar a ocorrer a erosão e o deslizamento de terras. Então, quer dizer, temos, ao mesmo tempo, uma concentração de população numa área propensa a um certo risco. A minha pergunta é, e depois? O que vai ser feito desse areeiro? Porque nós temos muitas minas aqui em Moçambique, a produção mineira é muito grande, mas o que se faz depois da intervenção humana nesses locais? Em relação à gestão do território, à gestão dos riscos, eu referi que até mesmo 90, os riscos naturais eram gerenciados apenas tendo em conta a questão de emergências e outras razões puramente sectorial. É nos anos 90 que autores como Barbie e Gottschalk destacam a necessidade de incorporar o planeamento territorial no ciclo de gestão de riscos. É assim que nos anos 2004 2007 a União Europeia desenvolveu um projeto de pesquisa chamado Harmonia, Applied Multiple Risk Mapping Natural Hazard of Impact Assessment, que tinha como objetivo principal desenvolver metodologias harmonizadas para a produção de mapas de gestão de riscos, tendo em conta o planeamento territorial em áreas propensas a riscos na Europa, principalmente riscos de erosão, riscos também de inundação e deslizamento de terras. Mas hoje em dia, se olhamos para Moçambique, olhamos para o mundo inteiro, podemos levantar 3 questões para a nossa reflexão. Primeiro, como é que o planeamento territorial considera o risco de desastres naturais? E qual é o papel do planeamento territorial na prática do processo de gestão de riscos?
que tipo de informação o planeamento territorial precisa para realizar um papel importante na mitigação de riscos naturais. Por quê? Os planos que são elaborados muitas das vezes não têm em conta o aspecto dos desastres, não têm em conta o aspecto da gestão do risco, que vai desde a etapa da prevenção até a etapa da recuperação. Quer dizer que essa gestão de riscos que nós tanto falamos, muitas vezes é baseada em informações pouco relacionadas a perigos, mas com muita atenção dada à exposição ao risco, né? Na prática, o planeamento territorial de alguns países apenas tem mapas de perigo. Mesmo aqui em Moçambique, quando se fala de mapa de riscos, nos últimos anos é que está a se incorporar já a questão da exposição e da vulnerabilidade. O que nós apresentamos muitas vezes são mapas de perigo, mostramos mapas de áreas inundadas e achamos que isso é um mapa de risco. E não é mapa de risco, é mapa apenas do perigo. Daí que é importante incorporar a vulnerabilidade nos planos de gestão territorial. Essa vulnerabilidade de áreas povoadas, segundo este autor, em 2007, ele mostrava que durante muito tempo os desastres naturais tiveram seu impacto muito grande no território porque os planos de ocupação do espaço não tiveram em conta a componente do risco. Quer dizer que o risco não era incorporado nas decisões sobre o planeamento territorial. É importante olhar que o planeamento de desenvolvimento territorial é fundamental porque ele reúne conhecimento não só da tecnologia, mas também do aspecto de gestão do risco. Nós falamos do risco quando falamos da questão da prevenção, da mitigação de desastres, falamos das ações de resgate da população, qual é o caminho que as pessoas vão usar em situação de riscos, como mitigar essa situação e depois como é que vão ser feitas as ações de recuperação ou de reconstrução dessa área após o desastre. Há uma relação muito grande entre as catástrofes de origem meteorológica e de origem sísmica que abalaram o mundo, né? Porque são as que mais são faladas a nível mundial. Quando se fala de grandes catástrofes mundiais, fala-se mais da questão dos sismos, falam questões mais das questões meteorológicas, hoje fala dos incêndios florestais, por exemplo, e das cheias. Mas a questão é, se nós temos um território em situação de risco, como é que nós vamos gerir um território em situação de risco quando o risco ou o fenômeno que nele ocorreu dizimou quase metade da população ou causou grandes danos, como aconteceu em Moçambique, no caso do Idai? Olhamos para o caso do sismo de Haiti, em 2010, que teve intensidade muito elevada, que causou quase morte de 22 mil pessoas e devastou a capital. Também no Paquistão, em que quase 1 milhão de casas deixaram de existir. E eu pergunto, como é que se pode gerir um território numa situação dessas? Nós aqui em Moçambique, quando temos também inundações muito catastróficas, quase todo o governo e quase toda a população sai dessa área. E como é que esse território mais tarde é gerido? Preferi que esses impactos de desastres muitas vezes são difíceis de ser geridos. Por quê? Porque as perdas que ocorrem no território superam muitas vezes a capacidade de gestão do próprio país. Em alguns países em que o risco está incorporado através da repartição do risco pelas seguradoras, há casos como nos Estados Unidos em que os danos são tão elevados que superam a capacidade das seguradoras pagar os prêmios aos seus mutuários. Então, essa parte da medida de mitigação em que nós fazemos a repartição dos danos através das seguradoras, muitas vezes também não é compensada devido à magnitude dos danos que nela ocorrem. Olhando para essa gestão do risco, tendo em conta um território em risco, eu creio que existem 3 aspectos que nós podemos olhar para combinar na gestão do risco no território. Primeiro é combinar a prevenção. Essa prevenção pode ser combinada a partir da uma legislação que respeita a zonificação do risco e a sua aplicação rigorosa. Eu, quando falo da zonificação do risco aqui, refiro-me que nós temos que olhar para a área de risco, tendo em conta a sua frequência e a sua magnitude, de tal modo que íamos fazer um plano de ocupação espacial, tendo em conta as áreas de maior frequência, menor magnitude, até aquelas áreas de grande frequência, de frequência muito reduzida, mas magnitude muito alta. Incorporar também, nesse momento da prevenção, os conteúdos da gestão de risco nos currículos escolares, que se a criança for ensinada muito cedo
a conviver com riscos, a prevenir-se, a mitigar o risco, a conhecer o momento da prevenção, ela, quando adulta, pode aplicar esses conhecimentos para reduzir a sua exposição e a sua vulnerabilidade. E também nivelar a preparação para fazer face ao desastre dentro do país, tendo em consideração territórios menos desenvolvidos. Por quê? Muitas vezes, quando nós pensamos nos riscos, muita literatura fala mais dos riscos em áreas urbanas, que é de maior concentração da população. Mas esquece de falar de risco nas áreas menos povoadas ou menos favorecidas do ponto de vista de desenvolvimento econômico. É necessário olhar, por exemplo, quando olhei para este exemplo do Haiti e do Chile, mostra que o nível de preparação de um território, né, maximiza ou minimiza os efeitos de um certo desastre. Por exemplo, o mesmo sismos, com uma magnitude muito elevada em Chile, causou menos mortos do que aquela que causou no Haiti. Por quê? Chile tem uma maior experiência de convivência com o fenômeno dos sismos, tem lá centros de estudo de sismos, com uma boa cartografia de risco de sismos, e isso ajuda já a tecnologia de construção, as ações já sofreu efeitos de tsunamis, então eles têm uma experiência diferente do Haiti. Então, esse nível de preparação do território é muito importante também para verificar a sua reação e os danos que pode vir a sofrer o mesmo território na ocorrência de um sismo ou de um risco com uma certa magnitude. O segundo aspecto, eu acho que essa gestão de território tem que combinar a recuperação. Por quê? Depois de um certo evento, o que aparece é a fase da recuperação. Nós olhamos que o relatório global de desastres mostra que o número global de vítimas tem reduzido nos últimos anos devido a este conhecimento e a este investimento que é feito nas áreas através de medidas de mitigação, a construção de diques marginais, as ações de avisos prévios. Por exemplo, Moçambique faz parte desses países que nos últimos anos reduziu drasticamente os danos. Isso é visível através de áreas de inundações, em que, por exemplo, nas cheias do ano 2000, tivemos só em Gaza 600 e tal vítimas mortais, mas nas inundações consecutivas, o número de mortos não chegou até a uma centena. Eu agora falo de uma gestão de territórios em situação de risco aqui em Moçambique. Esses exemplos aqui são dos tipos de risco que nós temos. Este aqui é o exemplo da Machixe, quando houve o ciclone que assolou aquela área de Inhambane, a questão das secas que assolam muito a zona sul, a questão da erosão que assola a zona de Nacala e toda aquela área íngreme, e também as inundações que até assolam as zonas urbanas. Mas agora há um outro fenômeno que é de preocupação, é a questão da mineração. Mas como gerir um território de risco em que os intervenientes desta ação mineira são crianças, são jovens e são pessoas dispostas de recursos ou de tecnologia para esse tipo de atividade? Eu creio que aqui temos que ter em conta alguns aspectos. A percepção do risco, a comunicação do risco, as exposições de vulnerabilidade, os danos que ocorrem quando o fenômeno se manifesta e a capacidade de resposta. Se nós olharmos para a percepção do risco, um estudo que nós fizemos em Xai-Xai, na província de Gaza, mostrou que como é que as pessoas percebem, nós queríamos saber como é que ela percebe a situação perigosa. E se olharmos para o gráfico, veremos que o vermelho mostra que eles percebem quando inundam os cultivos ou quando inundam os caminhos. Quer dizer, então, se ele percebe que já inundam os caminhos, é que já não tem como sair para a zona perigosa. E também temos uma grande percentagem que percebe quando se inunda a própria casa. Então, a questão da percepção do risco é muito importante para verificar a sua aceitabilidade, né? E nós queremos saber, se ele se percebe que a zona é perigosa, o perigo está aproximado, por que ele não sai? E nós verificamos que a maior parte das pessoas não saem porque eles preferem proteger, aqui o azul, este azul aqui, clarinho, mostra que eles preferem proteger os seus bens. Então, por um lado, quer proteger os seus bens, outros porque não acreditam que a zona vai se inundar, embora eles já tenham sofrido o mesmo evento nas vezes anteriores. Então, esta questão de não poder sair por querer proteger os seus bens
porque nós se verificamos aqui atrás, ele só sai quando inunda os caminhos, né? Então, isto é muito importante, como veremos mais à frente. Esta questão de querer perceber os seus bens mostra também uma aceitabilidade do risco, uma outra percepção. Este aqui é o exemplo, o que foi a bacia do Limpopo, né? Esta bacia do rio Xangane, quer dizer, o Limpopo drenou só as águas para o rio Xangane e todo ele ficou um mar de quase 40 quilômetros de largura, mas a ponte do rio Limpopo, no período de estiagem, é assim, é uma ponte impressionante. Mas no ano 2000, apesar de a bacia, a planície estar totalmente inundada, as pessoas não quiseram ser, alguns nem queriam viajar para Maputo, atravessar a planície de inundação, e chegou uma situação em que estava a planície totalmente inundada, eles vieram se concentrar todos aqui na ponte. Então, aqui é uma questão de percepção. Por que ele aceitou permanecer nesta área inundável? Sabendo que a ponte, quando ocorrem inundações, uma das infraestruturas que sofrem danos são as pontes. Em relação à pressão de risco, também nós queremos saber por que as pessoas voltam para lá. Porque verificamos que aqui é onde tem o seu gado. Então, aí já se percebe por que ele resiste a sair, sai muito tarde, quer proteger os seus bens, mas qual é o bem que ele quer proteger? Basicamente, o seu gado e a sua residência. Isso mostra que não se pode gerir um território sem ter em conta os fatores que levam à aceitação do risco, né? O gado, as campas, a cultura, as questões da inércia geográfica que leva a não sair do território. Outro aspecto que eu acho que tem que ser em conta na gestão do risco, do território de risco, é a forma como o risco é comunicado. No nosso estudo, nós verificamos que o chefe tradicional joga um grande papel na comunicação do risco, assim como o governo, mas também como a rádio. E um aspecto interessante aqui é que esta azul aqui mostra que ele continua a observar o aumento do caudal como elemento fundamental para ele perceber se ele acredita que vai ou não vai sair. Quer dizer que, hoje em dia, por exemplo, estão desenvolvidas tecnologias de tal modo que o SENOI já consegue divulgar os avisos de alguns eventos catastróficos com muita antecedência, né? Quer dizer que o perigo já é comunicado com recurso a vários meios de comunicação social, nas línguas nacionais. Essa comunicação já indica as áreas propensas à inundação ou a eventos de tempestades, mas também é interessante que já mostra quais são os danos prováveis que podem decorrer com a manifestação do fenômeno. E, para contribuir para essa comunicação do risco, hoje em dia funcionam os comitês de gestão de risco, que são quase 1.000 e tal comitês formados em todo o país, que têm a função de, na comunidade, divulgar as ações, as 3 etapas de perigosidade, né? O perigo baixo, o médio e o alto, que já leva à evacuação do território. Um outro aspecto é a questão da exposição e as vulnerabilidades. Esse é um estudo que foi feito por nós também na zona da Matola, na baixa do rio Matola, uma estudante nossa que fez a dissertação conosco, e aqui verificamos que em 2002 e 2005, como podem ver, em 2015, vê-se que esta parte toda aqui já está ocupada pela população. É uma área inundável, que se inunda com as marés altas, né? É uma área que era de mangal, o mangal foi cortado e a população aqui veio ocupar. E como pode-se ver, é uma área de ocupação ilegal numa bacia, numa planície de inundação, que se inunda com a oscilação das marés. O outro aspecto é a questão dos danos, o conhecimento dos danos quando ocorre o fenômeno. A tempestade dando que foi de menor magnitude que o Idai, aqui se foram apenas 290 km a 110 km, causou um elevado número de danificação de residências. Quer dizer que o conhecimento do tipo de dano que o fenômeno pode ocorrer já pode também levar a uma gestão do território. Essa gestão do território tem em conta que, no momento da recuperação do evento, que tipo de construção é que deve ser edificada e como é que deve melhorar a tecnologia para o futuro. Os danos também aqui, vemos a questão do Idai e do Kenneth, né? Que só foram 2 fenômenos muito impactantes em Moçambique.
um na zona norte do país e outro na zona centro, mas que até atingiu quase todas as províncias do centro e o país do Zimbábue. Mas podemos ver que, num mesmo ano, em curto período de tempo, os danos foram muito drásticos no nosso país. Olhamos também como a quarta variável, a capacidade de resposta. Aqui eu analiso a capacidade de resposta tendo em conta duas variáveis. A variável que é a própria população, que muitas vezes não tem como... Quer dizer, quando ocorre um fenômeno, a resposta do fenômeno pode ser não fazer nada ou fazer algo. Se nós olharmos para as entrevistas que nós tivemos, né, no caso da Zona Norte, em algumas áreas, diziam, estamos mal, vimos batata e mangas, as mangas já terminaram, porque acabou o período chuvoso, o quente, não sabemos o que fazer, que é o período seco. Temos fome, secou a machamba, não temos dinheiro, quem não tem dinheiro morre de fome, não tem como comprar comida. Então, isto mostra o quê? Se a capacidade de resposta não consiste na criação de alternativa de sobrevivência da população mediante emprego, outra fonte de sobrevivência que não seja só apenas a agricultura, então o evento pode ter consequências invisíveis durante muito tempo. Mas hoje em dia temos também a segunda variável, que é aquela resposta que vem por parte do governo. Por exemplo, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades incentiva já o uso de culturas resilientes às secas, né? E também a penalização de pessoas que ocupam e constroem em áreas propensas à calamidade. E a nova lei já prevê isso. Por exemplo, nos últimos anos foram formados comitês de gestão locais de risco de calamidades, né? E também foram criadas áreas de reassentamento nos Vale do Zambeze, Congo, Save e outros. Esses comitês são formados por 15 a 18 pessoas e são as pessoas que a comunidade elege, eles são voluntários, mas também a comunidade tem o voto de poder concordar ou não com eles, tendo em conta a sua capacidade de gerir a situação em situação de evento calamitoso. Então, o objetivo principal que esses comitês têm é para evitar a ocorrência de mortes durante o evento. Nosso país foi classificado agora como o 10º lugar em termos de países mais vulneráveis a desastres. Os dados, por exemplo, que eu recolhi até 2016 ou 2016, foram de 27 epidemias, 16 ciclones, 12 secas, mas os dados, por exemplo, que o Dr. Kefasso mostra de um estudo que ele fez, mostra que nos últimos anos, né, a tendência das cheias é de aumentarem, mas também as epidemias acompanham esse aumento das próprias cheias. Então, é preocupante nos últimos tempos, né, porque já não só temos secas, cheias, ciclones, epidemias, mas também temos a questão das queimadas e também dos sismos. Uma das linhas estratégicas do Plano Diretor para a Redução dos Desastres, de 2017-2030, ele já fortalece o ordenamento territorial, dando atenção ao crescente risco urbano e às mudanças climáticas. Aqui nós olhamos também para a questão do reassentamento, porque a nova legislação já prevê que o reassentamento seja feito tendo em conta e seguindo estritamente o regulamento sobre o reassentamento. Nesta lei, por exemplo, que já foi aprovada, né, nota-se a proibição de construção de habitações em zonas vulneráveis de calamidade e a responsabilidade dos governos e autoridades locais na definição dessas áreas. Então, aqui já é uma preocupação de gerir um território em situação de risco. E também a redução dos desastres tem considerado a sua integração fundamental nos planos estratégicos, tanto a nível provincial, a nível nacional, a nível municipal, e também garante-se que o reassentamento seja muito rápido e seguro, evitando reassentar só por reassentar. Quer dizer, na fase de prevenção, já se investiga e identifica-se as áreas propícias para o reassentamento. Quer dizer que há uma redução constante da vulnerabilidade das comunidades, através do mapeamento das ameaças múltiplas antes do início do reassentamento, a promoção de iniciativas de diversificação dos modos de vida, de tal modo para evitar que
no período pós-evento, a população sofre por não ter outra fonte de sobrevivência. Nós vimos, por exemplo, em Xai-Xai, a venda de iogurtes, né, como uma fonte de sobrevivência da população no período pós-evento. Melhoramento das condições de habitação e do uso da terra, e também o provimento de serviços básicos, né, e programa de expansão de programas de proteção social que beneficiam os mais vulneráveis, caso das mulheres, chefes de agricultura familiar, crianças órfãs e idosos. Referi que Moçambique está a avançar muito, de tal modo que em 2009, por exemplo, o Ministério das Obras Públicas, no âmbito do plano do planeamento urbano, já tem um guião que orienta o processo de expansão urbana, que obriga a todos os municípios, a todas as vilas, a fazer primeiro uma avaliação de riscos nas áreas que eles querem fazer qualquer intervenção de planeamento. Em 2007, por exemplo, o INGC já publicou um guião para a construção de áreas suscetíveis a ciclones, tendo como objetivo reduzir os danos causados pelos ciclones nessas áreas de infraestruturas. Concluindo, posso dizer que o Moçambique está a avançar muito rapidamente na gestão de riscos naturais e ambientais, concretamente. A formação dos comitês de gestão de riscos mostra uma grande preocupação na redução da vulnerabilidade. Então, que eles estão consultados, mesmo quando se quer fazer um plano de ocupação espacial, eles são chamados e são consultados para verificar qual é a avaliação do risco dessa área. Foi aprovada a nova lei 10 de 2020, que é a gestão de risco, de redução de risco e de desastres, né? No qual, no artigo 50, ele já interdita a venda ou alienação das casas de habitação, bem como a transmissão de qualquer tipo de parcelas de terra atribuídas no âmbito do reassentamento por desastres. Por quê? Antes as pessoas iam para uma área assentada e vendiam aquela casa e voltavam a ocupar novamente a área propensa aos desastres. Deste modo se garante que as pessoas, né, não retornem para aquelas áreas perigosas. E desta forma eu termino a minha intervenção e muito obrigado pela vossa atenção. Sou Monier.